João capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Os tempos antigos, e principalmente o contexto em que o Senhor Jesus viveu, as condições sociais eram bem difíceis, porque o povo vivia debaixo de um jugo, de um governo que não era do seu próprio povo, debaixo de muitos impostos. Então, os poucos recursos, e ainda deveria entregar altas cobranças de impostos. Muitos relatos nas Escrituras de pessoas que mendigavam. Além de nós não termos todos os registros, porque não seria necessário nem possível, mas a Bíblia nos dá essa informação de que havia um contexto de pobreza, de muitas dificuldades sociais naquele tempo. E além dos problemas físicos que este homem e outros tinham, vinham as dificuldades sociais. Então o texto diz que ele nasceu cego, e por causa da sua cegueira, ele vivia nas ruas pedindo esmola. Ele já era adulto. Perguntaram ao seu mestre: quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Veja que os discípulos sabiam que aquele homem nasceu cego. Eles sabiam que aquele homem estava naquela condição desde o seu nascimento. E eles fazem uma pergunta que, na verdade, era a crença de todos os hebreus. Todos os judeus acreditavam que se alguém nascesse, ou se alguém vivesse uma vida debaixo de um sofrimento, nós vamos pagar por isso nessa vida. Ou nós vamos sofrer as consequências nessa vida. Isso não é verdade. Sofreremos consequências, sim. Mas não significa dizer que tudo que nós sofremos é consequência de algum pecado que praticamos. Ou significa dizer que todo sofrimento que nós viveremos será o pagamento pelos pecados que nós praticamos. Isso não é verdade. Mas havia esse entendimento. E para aqueles que nasciam, que provavelmente os seus antepassados haviam pecado para que ele nascesse naquela condição. E essa crença, de certa forma, ela perdura, ela muitas vezes está na crendice das pessoas. Eu sou assim porque o meu pai é assim. Eu vivo nessa vida porque o meu avô era assim. A pessoa vive dessa maneira porque os nossos antepassados tiveram uma vida de pecado dessa maneira assim.
há ainda quem acredite nisso. E a pergunta foi: quem pecou? Interessante que os discípulos fazem uma colocação que é absurda, né? Porque eles atribuem, inclusive, um pecado praticado pela própria criança, pelo próprio cego. Porque se ele nasceu cego, ele diz: quem pecou? Ele, para nascer cego, ou os pais dele? Eles vão a um extremo de que a criança pudesse ter até mesmo pecado, né, para nascer naquela condição. E Jesus vai dizer para eles: não, ele nasceu assim para que as obras de Deus fossem manifestas. E aí Jesus disse para os seus discípulos que nós precisamos fazer as obras de Deus enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo enquanto nós temos vida, porque vai vir a hora em que nós vamos morrer. E aí, depois que morrer, não adianta mais. E aí é quando Jesus dirige-se ao cego e diz, faz lodo cuspindo no chão, coloca nos olhos dele e manda para ele ir se lavar em um tanque. E ele vai lá, lava-se, e depois que ele se lava, ele agora começa a enxergar. E após estar enxergando, as pessoas vendo aquele homem, perguntavam: esse é o cego que estava aqui, mendigando, que nós víamos ele aqui? E as pessoas diziam: é ele sim. Mas outras pessoas diziam: não, parece com ele, mas não é ele. E aí alguém chega para o cego, que não era mais cego, e diz assim: é você mesmo aquele que ficava todos os dias aqui? Ele: sim, sou eu. Se nós lermos ainda mais a história, ela se estende, ela não termina aqui. Nós vamos ver que a incredulidade das pessoas ela é tanta, que eles vão perguntar aos pais desse homem se era ele realmente que era cego. E quando o homem é perguntado quem foi que fez isso com ele, ele diz assim: um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos, através dessa história, aprender de que a condição desse homem foi mudada porque um homem chamado Jesus manifestou as obras de Deus na vida desse homem. E Jesus disse que ele era a luz, ele era a luz. E ele veio exatamente para tirar das trevas aqueles que estavam nas trevas e trazê-los para a luz. Esse homem vivia em trevas físicas e foi colocado na luz física. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos tirou e continua tirando pessoas das trevas espirituais e nos levando para a luz da sua glória. Como nós cantamos aqui nessa noite: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Todos nós éramos cegos. E a humanidade inteira que ainda não tem Cristo, não foi alcançado por Cristo, todos são cegos espiritualmente. Todos são cegos. Portanto, Jesus Cristo, ele cura esse homem de uma cegueira, da mesma forma que ele tem curado a visão espiritual de muitas pessoas. Eu era cego, perdido, mas um dia Jesus me curou dessa cegueira. Você era cego e um dia Jesus lhe curou. Você que está me ouvindo, me vendo, pode ser cego ainda, pode estar cego ainda, mas o homem chamado Jesus pode curar você. Ele pode abrir os seus olhos espirituais.
Os judeus tinham uma crença, como falamos, de que as pessoas elas colhiam e poderiam nascer assim ou colher na vida os seus pecados através de seus sofrimentos. Alguns sustentavam uma concepção estranha sobre o pecado pré-natal. Então, durante a gestação, alguns acreditavam que poderia haver algum tipo de pecado que fazia com que aquela criança nascesse cega ou com alguma outra deficiência. Outros, porém, na época de Jesus, acreditavam que havia a pré-existência da alma. Ou seja, todas as almas elas já existiam. E, por ocasião da concepção, essas almas se uniam aos corpos. E, em consequência disso, havia muitos que nasciam nessa condição por causa que muitas almas eram pecadoras. E aí as pessoas vinham a esse mundo em corpos com deficiência, com algum problema. E ainda outros sustentavam que o sofrimento de uma pessoa era devido ao pecado de seus pais. Então, o pai e o avô pecaram, e por causa do pecado deles, Deus castigou os seus filhos para nascerem com algum problema. Só que isso era apenas crendices, crenças que não se sustentavam. Não existe isso na palavra de Deus. Em nenhum momento a palavra de Deus diz isso, mas as pessoas acreditavam nisso. E Jesus Cristo, para mostrar de que isso não é verdade, ele vai dizer para os seus discípulos, que também acreditavam assim, ele vai dizer, nem ele, nem seus pais pecaram. E se Jesus está dizendo que nem ele, nem os pais pecaram, ele já está derrubando por terra essas crendices que haviam, e que havia pecados anteriores cometidos para que alguém pudesse nascer em uma condição de sofrimento. Mas Jesus disse, quando nós vemos a esse mundo, quando nós chegamos a esse mundo, e alguma coisa nos acontece, ou nós nascemos em alguma condição, faz parte de um propósito divino. E se nós nascemos em uma determinada condição, ou nós chegamos a esse mundo em uma determinada condição, é para que Deus manifeste através da nossa vida as obras de Deus. As obras de Deus. Ou seja, o que nós podemos aprender com essa história? Essa história nos ensina de que o nosso sofrimento, os nossos problemas, as nossas condições, são meios que muitas vezes Deus está utilizando para manifestar a sua glória, o seu poder neste mundo. Lembra de que quando Lázaro morreu, ele estava morto, sepultado. Há 4 dias e Jesus surge diante de Lázaro, que elas questionam a sua demora, porque o Senhor não veio antes. E Jesus disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. E quando Jesus foi indagado, aliás, quando a notícia da doença de Lázaro foi dada a Jesus pelos mensageiros, Jesus disse o seguinte, essa doença não é para a morte. Não é para a morte. Ou seja, era para a glória de Deus. É para que as obras de Deus se manifestassem na vida de Lázaro. Então veja, como diz o apóstolo Paulo, Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele planeja. Se Deus tem um plano na minha vida, então todas as coisas que acontecem na minha vida concorrem segundo o plano que Deus tem para mim. Deus tem um propósito na vida da sua igreja, então tudo que acontece na vida da igreja faz parte do propósito dele para a igreja. Ele usa todas as coisas para cumprir o seu propósito. Com isso, Jesus vai ensinar aos seus discípulos e a todos nós uma grande lição, que nós vamos aprender nessa noite sobre as obras de Deus. Ou seja, nós precisamos olhar para a vida do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, sobre o olhar de Deus.
porque isso muda completamente a compreensão de uma situação. Ou seja, você percebe que havia muitas pessoas olhando da sua perspectiva e dizia que era por causa disso, por causa daquilo outro. Mas Jesus, olhando para o problema da perspectiva de Deus, ele disse que não, aquilo era para que fosse manifestado as obras de Deus. Então nós precisamos aprender a olhar para a vida sobre o ponto de vista de Deus, sobre a perspectiva de Deus, porque a nossa perspectiva ela pode estar errada, e na maioria das vezes nós estamos olhando para a vida da forma errada, nós estamos olhando para as situações da maneira errada, e nós precisamos aprender a olhar sobre o ponto de vista de Deus, sobre a perspectiva de Deus. No verso 1, nós vamos ver que havia ali um grande problema. Nascer cego, ou com qualquer outra dificuldade, deficiência física, isso é algo irreversível nessa condição. Porque foi desta maneira que ele nasceu. Ou seja, havia um grande problema aqui. E se havia um grande problema, automaticamente, se houve um milagre, nós temos aqui um grande milagre feito pelo Senhor. Nunca alguém foi capaz de fazer alguém que nasceu cego enxergar. Porque não é possível. Não é possível. Mas a Bíblia nos diz aqui que Jesus, ele fez com que um homem que nasceu cego começasse a enxergar. Ou seja, para um grande problema, um grande milagre. Não importa para Deus o tamanho da dificuldade do problema. Para Deus, tanto faz se nasceu cego ou se você se tornou cego por alguma situação. Para Deus, é a mesma coisa. Para nós é que tem diferença entre uma coisa e outra. Mas para Deus, não há diferença, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus tanto cura alguém que nasceu cego, quanto cura também alguém que se tornou cego por alguma situação. O Senhor tanto curou a sogra de Pedro com uma febre, como ressuscitou Lázaro morto há 4 dias. Qual a diferença para Deus? Nenhuma. Para Deus é a mesma coisa, é tão simples, porque Ele é Deus. Para nós, sim, é um problema grande. Para nós, sim, pode parecer difícil, mas para Deus, de maneira nenhuma. Então, isso nos ensina inicialmente, meus irmãos, que se existe um grande problema na nossa vida, nós precisamos nos lembrar de que Deus pode todas as coisas. O nosso coração, ele é nosso inimigo também. E nós somos tentados nas nossas lutas e dificuldades a duvidar disso. O crente duvida de que Deus pode todas as coisas muitas vezes. Você sabia disso? Que por causa da dureza do nosso coração, muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, da grandiosidade de Deus, da soberania de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Porque o problema é tão grande que nós achamos que não tem como resolver. Como que alguém poderá fazer alguém que nasceu cego enxergar? Não tem como. Não tem para nós, mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível para Deus, meus irmãos. O próprio Jesus disse isso. Para os homens, disse Jesus, é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Se eu não crer nisso, se eu não colocar isso na minha mente, eu vou acreditar em quê? No meu coração? Que duvida? Que é incrédulo? Que questiona quem Deus é? Não, eu preciso trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que me pode dar esperança? A palavra de Deus. A palavra de Deus me diz quem Deus é, me diz o que Deus fez, me diz o que Deus prometeu fazer, me diz o que Deus é capaz de fazer. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
Do contrário, eu vou ser um desesperançado. Do contrário, eu vou viver desesperançado. Eu não vou ter perspectivas pela vida. Lembre-se que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é isso senão uma nova perspectiva, uma nova maneira de olhar para a vida? Se você não olhar para a vida dessa maneira, você vai olhar exatamente como as irmãs de Lázaro. Já faz 4 dias, já cheira mal, não tem mais jeito. Mas quem olha para a vida sobre o ponto de vista de Deus, entende que para Deus todas as coisas é possível, e quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. É completamente diferente, meus irmãos. Para um grande problema, lembre-se que nós temos um grande Deus. E Ele faz coisas grandes, porque Ele é grande, Ele é Deus. Então nós temos aqui a grandiosidade de um milagre, na operosidade da simplicidade. Porque o Senhor não disse assim, veja, Ele usa a simplicidade, muitas vezes para mostrar o seu poder também. Ele usou recursos, porque Deus pode usar recursos também para operar milagres na nossa vida. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego e disse: vá se lavar. E o homem foi, se lavou, e quando ele tirou aquela lama dos olhos, e ele abriu os olhos, ele agora enxergava. Ou seja, para Deus, nada é impossível. Entenda isso. Segunda coisa, nós encontramos no verso 2 e 3. É a busca por respostas para os porquês da vida. O verso 2 e 3 me diz assim: mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Você percebe que aqui estão buscando uma resposta para um problema. As pessoas estão buscando uma resposta para o porquê aquele homem nasceu cego. E nós fazemos a mesma coisa, meus irmãos. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que eu estou doente assim? Por que o meu filho assim? Por que o meu marido assim? Por que a minha esposa assim? Por que a minha vida assim? Por quê? Por quê? A mesma coisa. Quem pecou para que ele nascesse cego? Por que ele nasceu cego? Por quê? Charles Spurgeon, um grande pregador da história da igreja, disse certa vez o seguinte: aventuro-me a dizer nesta noite que todas as aflições podem ser consideradas desta maneira. Oferecem oportunidades para a obra de Deus, para a obra de misericórdia de Deus. Ou seja, o que é que Spurgeon estava dizendo? O que acontece na nossa vida, assim a semelhança desse homem, são oportunidades para Deus manifestar a sua misericórdia na nossa vida. Tente olhar dessa maneira. Muda completamente. Eu confessava esses dias com alguém acerca de um problema, de uma situação difícil. E aí eu tentava fazer com que essa pessoa olhasse para aquela situação sobre os olhos de Deus. Ou seja, enxergar aquela situação, como diz aqui Spurgeon, como uma oportunidade para a obra de misericórdia de Deus na nossa vida. Deus muitas vezes está nos dando oportunidades, mesmo em meio às dificuldades. E Spurgeon ainda continua dizendo o seguinte: sempre que você vê um homem envolto em tristezas e aflições, a maneira certa de considerar essa situação não é culpar a ele
e querer saber como chegou a esse ponto, mas dizer: aqui temos uma abertura para o amor onipotente de Deus. Spurgeon dizia o seguinte, baseado nessa história: ao invés de nós estarmos buscando uma explicação para o que está acontecendo, Spurgeon dizia: nós precisamos buscar enxergar nessa situação uma abertura para a manifestação amorosa do amor e do poder onipotente de Deus na nossa vida. E aí ele conclui o seu pensamento dizendo: trata-se de uma ocasião para a demonstração da graça e da bondade do Senhor. Trata-se de uma demonstração da graça e da bondade do Senhor. Ou seja, Deus não só é bom comigo se Ele me curar da doença que eu tenho. Deus não só é gracioso comigo se Ele resolver o problema que eu tenho. Se eu pertenço ao Senhor, se eu sou filho do Senhor, Deus sempre será bom comigo. Deus sempre estará manifestando graça na minha vida. Eu só preciso enxergar isso como uma oportunidade do Senhor na minha vida, para desfrutar desse cuidado amoroso, mesmo em meio a todas as circunstâncias negativas. Você lembra que Jesus Cristo, nosso maior modelo e exemplo, Ele estava pregado em uma cruz, depois de ter sido humilhado, maltratado e condenado àquela condição. Mas ele enxergava toda aquela situação como uma oportunidade e um momento onde a graça e o amor do seu Pai estava sendo manifesto a esse mundo. Através da morte de Cristo, sofrimento de Cristo, sacrifício de Cristo, Deus estava demonstrando amor, misericórdia, bondade, graça para com todo esse mundo aqui perdido. Porque ai de nós, se Cristo não tivesse sofrido. Então muitas vezes alguém poderia dizer, como disseram para Jesus: Ele não merece. Em outras palavras, parafraseando o que um dos que estavam ali disse assim: o Senhor não merece estar aqui. Alguém poderia dizer: não era para ele estar aí. Ele é uma pessoa boa. Ele não merece sofrer. Mas se Jesus não tivesse passado por aquilo, o que seria de mim, o que seria de você? Você entende que muitas vezes nós queremos não sofrer, não queremos ter problemas, não queremos passar por aflições, mas Deus usa todas as circunstâncias na vida dos seus filhos com um propósito: que é nos transformar a cada dia à semelhança de Jesus Cristo. E quando nós tentamos impedir o processo de Deus de nos moldar, nós estamos atrapalhando, meus irmãos. Você entende que muitas vezes faz parte da trajetória isso. E aí que nós temos aquelas perguntas: o porquê que está acontecendo. Não pergunte assim, mas olhe para como Jesus diz: isso está acontecendo para que as obras de Deus sejam manifestadas. Jesus não foi dar a explicação do nascimento do cego, naquela condição. Ele foi apenas dizer o propósito dele ter nascido cego. Entende que nós precisamos aprender a olhar da maneira de Deus para a vida? Não tentando entender as coisas, mas tentando compreender o propósito de Deus através das coisas. Jesus não disse: olha, ele nasceu cego, porque houve um desajuste na genética dele, houve alguma coisa errada que fez com que ele nascesse nessa condição. Não. Jesus vai falar por que ele nasceu naquela condição? Por causa do propósito. Ele disse: para que as obras de Deus sejam manifestas.
Entende? William Barclay disse certa vez assim: na cidade escocesa de Glasgow há um relógio do sol com o seguinte lema: pensem no tempo antes que termine. Pensem no tempo antes que termine. Por quê? Ele está colocando essa aplicação no seu comentário, baseado naquilo que no verso 4 e 5 Jesus vai dizer. Jesus diz o quê? É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando da vida e da morte aqui. A morte representa a noite. A vida representa o dia. Jesus está dizendo, enquanto temos vida, nós precisamos fazer a obra de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque quando chegar a noite, quando chegar a morte, você não vai poder fazer mais nada. Quando a morte chegar, não tem mais o que fazer. Então, quando William Barclay comenta acerca desse relógio que havia ali na Escócia, ele está querendo dizer o seguinte: nunca devemos deixar as coisas para outro momento, porque esse outro momento pode não chegar jamais. Muitas vezes, meus irmãos, eu vejo, eu escuto crentes incrédulos dizendo a mesma coisa. Irmãos, vamos buscar ao Senhor. Hoje não. Eu vou outro dia. Você vai para a igreja hoje? Vou hoje não. Estou muito cansado. Vou deixar para outro dia. Lembre-se de uma coisa. Vai chegar a noite. E quando a noite chegar, não vai ter outro dia. E a noite vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para todos nós. Entende? E às vezes a gente adia as coisas como se nós fôssemos Deus e tivéssemos controle sobre o futuro. Eu não vou hoje não, eu vou amanhã. Para a semana eu vou. Quem é você para saber que para a semana vai existir para você? Quem é você para saber se vai haver dia para você na próxima semana? Lembre-se do que Jesus está dizendo aqui. Precisamos fazer as obras de Deus enquanto é dia, enquanto estamos vivos, porque vai chegar a morte e aí você não vai poder fazer mais nada. O dever iniludível do cristão é empregar o tempo que tem. E ninguém sabe quanto é no serviço de Deus e de seu próximo. Não existe dor mais aguda que o triste descobrimento de que é muito tarde para fazer algo que poderíamos ter feito. Tem muita gente que está aí lamentando. Porque planejou e agora não pode mais. Então saiba disso. Jesus nos dá aqui a grande lição. A lição de que não temos todo o tempo, devemos aproveitar as oportunidades. E houve um homem que aproveitou a última oportunidade que ele tinha. Ele estava ali ao lado de Jesus na cruz. Ele aproveitou a última oportunidade que ele tinha, como também do outro lado tinha outro, que não aproveitou a última oportunidade que tinha. Você percebe como é que é a vida? Uns aproveitam a última oportunidade que tem, outros jogam fora. Talvez Deus está lhe dando a última oportunidade na sua vida. Não jogue fora. Não desperdice a oportunidade que Deus está lhe dando. Deu uma, deu duas, deu três, deu quatro. Você acha que você vai ter sempre mais oportunidades? Como é que você sabe? Como é que você sabe se você vai ter mais oportunidades daquelas que Deus já lhe deu? Entende?
As Escrituras dizem que se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer o nosso coração. Hoje. Percebe que a Bíblia diz assim, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. Não diz assim, quando vocês ouvirem. Se amanhã vocês... Não é hoje, porque amanhã... Como é que nós sabemos? Como diz um certo hino do cantor cristão, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Deus faz como Ele quer, meus irmãos. O verso 6 e 7 nos diz isso. Jesus fez lodo. Então Ele faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser fazer sobrenaturalmente, Ele faz. Se Ele quiser usar a medicina, Ele usa. Se Ele quiser usar circunstâncias, Ele usa. Se Ele quiser usar pessoas, Ele usa. Se Ele não quiser usar ninguém e não fazer, Ele também não faz. Porque Ele é Deus. Mas entenda que todas as coisas que Deus faz na nossa vida é segundo o seu propósito. Um milagre, ele mudou a realidade das coisas na vida daquele homem. No verso 8 ao 11, o texto vai nos dizer que a vida daquele homem muda completamente. Ou seja, ele passou agora a enxergar. Ele abandonou a vida de mendigo. Ele abandonou a vida de mendigo. Você sabia que você é um mendigo espiritualmente falando? Você era um mendigo espiritualmente falando? Certa vez, um grande pregador da história disse assim: o que é o Evangelho? É um mendigo dizendo a outro mendigo onde há pão. Porque eu era um mendigo, e quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dizendo para outros que mendigam espiritualmente, onde é que existe pão. E onde é que existe pão? Na palavra de Deus. É dizendo para as pessoas onde é que elas podem encontrar pão para as suas vidas. É em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele disse, eu sou o pão que desceu dos céus. Então, quando nós dizemos para as pessoas que Jesus é o pão da vida, é um mendigo que deixou de ser mendigo, mas que está dizendo para os mendigos aí espiritualmente, onde é que eles podem encontrar pão para saciar a sua fome espiritual. Ou seja, a vida daquele homem muda. A necessidade também de testemunhar do Evangelho, ela existe. No verso de número 12, nós vamos ver na sequência que aquele homem vai precisar testemunhar do Evangelho na sua vida. Mas eu quero finalizar com uma declaração que aquele homem faz quando ele é questionado acerca de quem fez aquilo na vida dele. No verso de número 11, ele foi questionado sobre quem foi que abriu os olhos dele. E ele diz assim: um homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé, lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Um homem chamado Jesus. Quem foi que me salvou? Um homem chamado Jesus. Quem foi que perdoou os meus pecados? Um homem chamado Jesus. Quem foi que me garantiu a vida eterna? Um homem chamado Jesus. Quem foi que disse que vai voltar para mim buscar? Um homem chamado Jesus. Quem foi que comprou um povo para si através do seu sangue derramado na cruz? Um homem chamado Jesus. Quem foi que disse para os pecadores, vinde a mim todos vós que estáis cansados? Um homem chamado Jesus. Nós precisamos dizer para este mundo que a solução... O maior problema do homem não são os seus problemas físicos e materiais. O maior problema do homem são os problemas espirituais. É a cegueira espiritual, é a pobreza espiritual, é a miséria espiritual que ele se encontra. E somente um homem chamado Jesus pode nos tirar dessa condição.